totalitarismo é uma forma de governo onde tudo é controlado e comandado por uma única pessoa ou grupo, ou seja, há poder excessivo na mão de poucos. Esses usam este poder para conseguir o que querem, seja seu objetivo reforçar-se por uma guerra, conquistar territórios, ou organizar a nação e exterminar certos indivíduos. Acredita-se que esse tipo de governo surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Os países envolvidos necessitavam de recursos voltados à guerra, e voltaram sua produção somente a isso. Porém, para obter o que desejavam, foi necessário deixar a democracia de lado e concentrar o poder na mão de poucos. Acontece que grupos e pessoas acabaram abusando desses excessos de poder, criando o totalitarismo. No totalitarismo, só é permitida a existência de um único partido que corresponde às ideias do partido ou grupo que controla o país. A extrema rejeição a qualquer outro tipo de partido ou ideologia. Centralização do poder e das ações. Todas as decisões a serem tomadas estão nas mãos do único partido, que é aquele que controla o país. Patriotismo, nacionalismo, ufanismo e chauvinismo. É expresso um sentimento de orgulho e amor à pátria. E no caso do nazismo, a raça ariana. Culto à personalidade dos líderes totalitaristas. A nação mostra um sentimento de idolatria ao seu grande líder, exaltando suas virtudes. Stalin, líder soviético, era chamado pelo povo de Vojdi, que significa líder. A censura. Os meios de comunicação e expressão eram totalmente limitados, permitindo apenas exprimir ideias que apoiassem a nação e seu líder. Militarismo. A militarização da sociedade e dos quadros do partido. Afinal, a sociedade deve estar pronta para agressões militares que caracterizam o expansionismo. Expansionismo. A ambição de conquistar novos territórios por meio de conflitos militares. No nazismo, era preciso um espaço vital para a raça ariana se multiplicar. Há também a busca de um inimigo comum. Esse inimigo comum justificaria o endurecimento do regime. Por exemplo, os judeus, negros socialistas na doutrina nazi-fascista e os burgueses na doutrina stalinista. Entre os casos de regime totalitários se destacam o nazismo, na Alemanha, o fascismo na Itália, o stalinismo na União Soviética, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. O nazismo foi a ideologia praticada pelo Partido Nazista da Alemanha, formulada por Adolf Hitler e adotada pelo governo da Alemanha de 1933 a 1945. Essa ideologia buscava manter apenas uma raça, a ariana, que seriam aquelas de raça branca pura, ou seja, não miscigenada. Para isso, medidas cruéis foram tomadas contra qualquer um que não se encaixava nos padrões de Hitler, judeus, negros, homossexuais, entre alguns outros. Essas medidas incluíam massacre e envio desses a campos de concentração. O nazismo aproveitou-se do caos econômico, político e da humilhação em que se encontrava a Alemanha depois da derrota naquela guerra, em que perdeu territórios e teve que pagar altas indenizações. O nazismo nasceu no Partido Nacional Socialista, para o qual Adolf Hitler entrou em 1919. Quando conquistou a liderança do partido, mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A organização recebeu a adesão de vários importantes capitalistas alemães e fez uma tentativa frustrada de tomar o poder em 1923. Em janeiro de 1933, o presidente Hindenburg nomeou Hitler chanceler, espécie de primeiro-ministro. A autoridade do nazismo terminou em 1945, com a derrota alemã. Militarismo. Preparação militar do país para a Segunda Guerra Mundial. Anticomunismo. Forte perseguição aos comunistas, além de profunda ligação com grupos capitalistas. Racismo. Pregava a supremacia da raça ariana e perseguia as raças chamadas de inferiores, negros e judeus. Os judeus também eram perseguidos devido ao exagerado nacionalismo econômico. A maior manifestação do nazismo foi durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Desde então, o nazismo perdeu força e o que restava atualmente são pequenos grupos em vários países, que geralmente são reprimidos pelas autoridades locais. Fascismo. O fascismo é uma doutrina totalitária desenvolvida por Benito Mussolini na Itália, a partir de 1919, durante seu governo.
Os fascistas italianos também ficaram conhecidos pela expressão camisas negras, em virtude do uniforme que utilizavam. Apesar de ter origem oficialmente em 1919, o fascismo torna-se conhecido apenas em 1922, quando Mussolini chega ao poder. Um mês depois de assumir o comando do Estado italiano, o parlamento lhe concederia plenos poderes enquanto governo. Benito Mussolini baseou o Estado fascista no corporativismo, no intervencionismo econômico por parte do Estado e também no expansionismo militarista. Mussolini permaneceu no poder até 1943. Foram, portanto, 21 anos de governo sob regime fascista. Resumido por Mussolini da seguinte forma: tudo para o Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Características: nacionalismo, exaltação do país italiano que coloca como país supremo em termos de desenvolvimento. Stalinismo designa o período em que o poder político na antiga União Soviética foi exercido por Joseph Stalin. Após a morte de Lenin, duas pessoas de grande prestígio brigaram pelo poder da União Soviética, Stalin e Trotsky, sendo o primeiro vencedor desta briga. Com sérios problemas de saúde, próximo à morte, Lenin, em 1923, escreveu uma carta dando poder da União Soviética a Trotsky. Entretanto, Stalin tinha uma rede de espiões que conseguiram interceptar esta carta. Sendo assim, o mesmo escondeu esta carta para se proteger. Após a morte de Lenin, a briga entre Stalin e Trotsky fica mais acirrada. Com o apoio de grande parte do partido do Estado, Stalin acabou vendendo a disputa com Trotsky pelo poder. O mesmo foi afastado do governo do Partido Comunista, além de exilado da União Soviética. Em 1940, Trotsky foi assassinado no México, a mando de Stalin. Com poder absoluto, Stalin passou a perseguir todos os que se opunham a ele. Entre 1936 e 1938, realizou diversos ataques contra seus adversários, nos quais foram presos, julgados e executados. Tiro! Porrada! Bomba! Após a morte de Stalin, o então presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, decidiu renegar todo o legado deixado pelo antigo ditador, denunciando crimes cometidos durante o tempo em que esteve no poder. Na Revolução Chinesa, muitos ideais stalinistas foram seguidos. O salazarismo surgiu em Portugal depois de um período no qual o país não foi capaz de resistir a todos os problemas sofridos no continente europeu, com a Primeira Guerra e a crise de 1929. Os militares aproveitaram dessa situação instável para realizar um golpe de Estado, em 1926, que resultou no salazarismo. Inspirado em ideias de extrema-direita, o governo ditatorial que ficou conhecido como salazarismo e ocorreu em Portugal, impunha suas ações e realizava franca oposição aos movimentos socialista e comunista do país. Esse processo de cisão política alcançou seu auge quando o general Antônio Carmona assumiu o poder do governo lusitano. Fortemente influenciado pelo líder nazifascista, elaborou a Constituição de um Estado forte aclamada pelas elites nacionais. O governo ditatorial recebeu esse nome de salazarismo, pois Antônio de Oliveira Salazar foi convocado por Carmona para ocupar o Ministério da Fazenda, promovendo um conjunto de ações econômicas que favorecia diretamente a grande burguesia lusitana. O movimento acabou com a morte de Salazar em 1970 e com o movimento de transformação política de 1974. Na década de 1930, a Espanha passou por uma guerra civil muito intensa. Estima-se que aproximadamente 1 milhão de pessoas tenha morrido durante os conflitos da ocasião. Os combates no território espanhol chegaram ao fim no ano de 1939, marcando a vitória de um grupo nacionalista que colocou no poder o general Francisco Franco. O franquismo foi um regime político ditatorial que vigorou na Espanha entre os anos de 1939 e 1976. O mesmo era baseado na ditadura do líder que dava nome ao regime e tinha como característica uma forte repressão aos opositores do sistema. As bases do regime eram definidas pelo catolicismo e anticomunismo, mas apesar da afinidade com o capitalismo e o polo ideológico liderado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, o que marcou a Guerra Fria, a política econômica e a incompetência governamental do ditador Francisco Franco fizeram com que a Espanha parasse de crescer. O franquismo só chegou ao fim como regime político
com a morte do ditador Francisco Franco em 1975, o que abriu espaço para a transição para a democracia parlamentar.